Olá, voltamos para a reflexão do livro Eventos Finais e hoje eu quero comentar com vocês o capítulo 17 e também o 18, por se tratarem do mesmo assunto. E o título é As Sete Últimas Pragas e a condição dos ímpios e a condição dos justos nesse período das sete últimas pragas. Bem, haverá uma sequência lógica do que nós já vimos até agora. Haverá um decreto dominical, haverá uma perseguição à igreja, haverá o fim do tempo de graça, né? O selamento, o fim do tempo de graça, e então cumpre-se Apocalipse 7, quando o anjo diz para os quatro anjos, né? Tem um anjo que diz para os quatro anjos que estão segurando os ventos, diz: não solte os ventos até selarmos, mas chega um momento em que então é dito para os anjos soltarem os ventos. Ventos em profecia significa confusão, guerras, perseguições e assim por diante. Então, as sete últimas pragas ocorrerão depois do selamento, depois do fechamento da porta da graça, quando se encerra o tempo de graça, tá certo? Bom, as sete últimas pragas estão descritas no Apocalipse capítulo 16. Não é nosso propósito aqui mencionar cada uma delas, mas mencionar o todo do que acontecerá. As sete últimas pragas, a Bíblia diz, e aqui o texto está nos trazendo isto, de que é a representação da reprovação de Deus diante do pecado e daqueles que decidiram estar ao lado do pecado. Uma coisa tem que ficar bem clara: as sete últimas pragas são eventos que saem direto, como uma ordem direta de Deus. Deus dá a ordem para que isto aconteça. Lembrando que Deus está no controle de todas as coisas. E lá no Apocalipse capítulo 15, capítulo 16, está bem claro que esta ordem sai do trono de Deus. Então, não tem nada a ver com as coisas, com acontecimentos naturais, mas tem a ver com uma punição do pecado, uma punição direta de Deus. Uma coisa certa: quando o Espírito Santo já não ter mais a ação direta no ser humano, é quando a porta da graça, o tempo de graça se fechar, já não haverá mais oportunidade de salvação. É quando os ventos das intrigas, da maldade do coração humano forem soltos, deixadas soltas, haverá um período de grande angústia e grande perseguição àqueles que permanecerem ao lado de Deus. Lógico que estes já estarão selados para a vida eterna. Então, não haverá mais problema, não terá mais nenhuma chance sequer de os ímpios vencerem os justos. Mas os ímpios irão tentar de todas as formas ainda intentar contra os justos. Mas aqui está a grande diferença: os ímpios já estão selados para a morte eterna e os justos já estão selados para a vida eterna. As sete últimas pragas é uma demonstração poderosa de como Deus detesta, odeia o pecado. E logicamente Deus está punindo aqui o pecado em si. Mas uma pessoa que decidiu estar ao lado do pecado sofrerá a consequência desta punição por ter decidido estar do lado do pecado. Deus é justo. Deus é misericordioso, mas Deus é justo. Deus é amor, mas Deus é justiça. Não esqueça disto, ok? As sete últimas pragas é uma demonstração tanto do amor de Deus quanto da sua justiça. Outra coisa importante que devemos lembrar é que estas sete últimas pragas, elas não são universais. E diz aqui: estas pragas não são universais, porque os habitantes da terra seriam inteiramente exterminados. Contudo, serão os mais terríveis flagelos que já foram conhecidos por mortais.
realmente vai ser um momento de muita angústia, coisa que nós nunca pensamos que teríamos que enfrentar. Mas, sim, terá esse momento. Uma parte importante que me chamou a atenção aqui nesse texto é que muitos que Deus conhece, que não suportariam passar por esse momento de prova, de angústia, de pressão e perseguição, Deus vai fazê-los descansar antes das pragas, antes desta angústia, para que a pessoa descanse no Senhor e logo em seguida ressuscite para ver o seu Salvador e Redentor. Enquanto os ímpios estarão correndo de um lado para o outro para intentar contra os justos estarão fugindo sim, mas confiantes de que a vitória já é garantida por aquele que venceu na cruz do Calvário, Jesus Cristo. Por isso, não tenha medo das pragas que cairão sobre a terra, se você hoje estiver ao lado de Deus, porque Jesus Cristo já é vitorioso e a sua vitória é a nossa vitória. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo capítulo.